Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui com o Infante, seguindo, esse nosso projeto aí de aprovação no seu concurso. Hoje nós vamos tratar da matéria de língua portuguesa no assunto orações coordenadas e subordinadas, tá? É um assunto muito importante para a sua aprovação, você tem que dominar, tá ok? É um assunto que em determinada parte você aprende e uma pequena fraçãozinha você tem que decorar, tá? A parte das orações coordenadas e subordinadas é um assunto que o candidato ele precisa ter familiaridade, tá? Você não pode ir para a sua prova sem você aprender esse conteúdo, tá ok? Então, vamos iniciar aqui. Qualquer dúvida, lembrando que tem aí meu Instagram, Infante Lacerda, tem um canal no YouTube aí, você pode estar mandando a sua dúvida ou sugestão ali também. Beleza? Então, vamos aí, acompanhe comigo na tela. Nós vamos falar hoje aí, de orações coordenadas e subordinadas. Tá, igual eu falei, canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá ok? Só que antes de nós abordarmos propriamente dito a matéria, nós precisamos, antes de adentrar especificamente as orações coordenadas e subordinadas, nós precisamos trabalhar alguns conceitos que fazem parte, que vão te dar a base para você entender esse nosso assunto que nós vamos trabalhar, tá? Não tem como entrar diretamente nesse assunto sem antes abordar alguns aspectos preliminares desse conteúdo. Beleza? Então, nós vamos ver aqui agora a diferença entre frase, sujeito, período, ok? Então, olha lá. Já coloquei uma distinção aqui para vocês verem, tá? Nós temos frase, oração, período, tá? Nós temos isso daí. E aqui, o que vem a ser cada um, então? Eu coloquei aqui para vocês na tela, olha. Frase é qualquer enunciado de sentido completo, que exprime ideias, emoções, ordens, apelos ou qualquer sentido que seja plenamente comunicado e compreensível. Tá beleza? Então, frase, vamos repetir, frase é qualquer enunciado com sentido completo. Tá? Me dê um exemplo, por exemplo, olha, socorro, Eu consigo ler essa palavra, ou essa frase, entender o sentido que quer expressar, sim, pedido de ajuda, um pedido de socorro. Deus lhe pague, você está sendo filmado, você está sendo filmado, olha ali, ela é uma frase, é um emaranhado de palavras que traz o sentido completo. Morra. E aí vem já uma primeira observação, uma frase, ela pode ter verbo ou não, tá? Ela pode ter verbo ou não. Se não tiver verbo, ela será uma frase nominal. Se ela tiver verbo, ela vai ser uma frase verbal, tá? Então, olha aqui. Por exemplo, nós nos que estávamos tratando aqui, socorro, uma frase nominal, não tem verbo. Deus lhe pague. Olha aqui, verbo, pagar. Então, a frase verbal. Você está sendo filmado. Olha, o verbo de ligação aqui. Está sendo, uma frase verbal. Morra. Tem um verbo aqui também. Então, a frase verbal. Então, olha, mais exemplos aqui. Que matéria difícil ou que matéria fácil. Fogo. Cão feroz. Não tem as plaquinhas aí? Arraial do Cabo a 50 quilômetros. Então, observe, senhores, que já a nossa primeira informação de hoje, nós estamos falando de 3 aspectos. Frase, frase, oração e período. Então, frase, ela se desdobra em 2 aspectos. A frase nominal e a frase verbal. E o que é frase? Frase é qualquer emaranhado de palavra ou qualquer palavra que exprima um sentido completo. Ou seja, eu não preciso de mais nada para entender, Então, quando fala cão feroz, está ali na plaquinha da casa. Cão feroz, eu entendo o quê? Que tem um cão ali, eu não preciso de mais nada. E essa frase, ela pode ser verbal, se ela tiver um verbo, que nem Deus lhe pague. No pagar, nós temos um verbo.
ou posso ter uma frase nominal, que é a frase sem verbo, que foi o caso que nós vimos aqui, ó, socorro, né? Parte do socorro seria socorrer ali, né? Então, nós temos essa situação de ter ou não verbo. Então, continuando aqui, ó, como eu já falei, se tiver verbo, será uma frase verbal. Isto é, uma oração. Então, primeira informação aí que já nós falamos. Se tiver um verbo, ela vai ser uma frase verbal, portanto, ou seja, isto é uma oração. Então, oração é a frase que tem um verbo. Primeiro ponto. Oração é uma frase que tem um verbo. Comprei um cachorro. Olha aqui o verbo comprar. Então, é oração. O xerife foi decapitado. Olha aqui o verbo de ligação. Verbo foi, né? Verbo ir. Na sequência aqui, ó, nós temos que, seguindo o nosso texto, ó, oração é a frase verbal. A marca da oração é ter verbo. Por essa razão, nem toda frase é uma oração, tá? Ó, cuidado com o cão. Como não tem verbo, é frase nominal, tá? Não é oração. Cuidado com o cão, tá ok? Já aprendemos, então, o que é uma frase, o que é uma oração, e agora o que seria um período, né? O que seria o período aqui, o último ponto, ó. Período é a frase vista como um todo, podendo conter uma ou mais orações dentro dele. Tá? Um período, então, é visto como um todo, é um pouco mais amplo, é uma visão macro. Um período com somente uma oração é um período simples. E aí, se for um período com mais de uma oração, seria um período composto, tá? Para simplificar esse tanto de escrito aqui. Então, se tiver somente uma oração, é um período simples, e essa oração será chamada de oração absoluta, pois é uma frase com sentido completo, com verbo e não ligada a nenhuma outra. Um período com mais de uma oração é um período composto, e essas orações poderão estar ligadas por coordenação ou subordinação, tá? E aqui nós já vamos se aproximar para o objeto da nossa aula. Então, por que antes de entrar propriamente dito nas orações, nós temos que tratar sobre isso aqui? Porque as orações é justamente um período composto, ou seja, geralmente são duas frases verbais ali, que elas precisam ser interligadas por um conectivo. Ela precisa de um conectivo para fazer essa junção dessas duas frases, dessas duas orações, né? Melhor dizendo. Continuando aqui, nós temos que esse assunto ele faz parte da sintaxe, né? Ou ouvi falar sintaxe, né? Mas é parte da sintaxe. A sintaxe, senhores, ela é a parte da língua portuguesa que ela estuda o sentido, as relações que os termos têm dentro da língua portuguesa. Ela estuda qual a função, ela estuda qual a função, tá? Ou seja, o que ela desempenha na frase. Então, essa parte da análise sintaxe, ela está muito ligada já a um campo de análise. E aí nós vamos entender a diferença de análise morfológica para análise sintaxe, tá? Isso é importante o candidato ter esse domínio. Então, ó, seguindo aqui, ó, tenha em mente que a sintaxe é a área responsável por estudar a organização da língua portuguesa e a conexão entre as partes da frase. Muitos confundem, senhores, classe gramatical, que tem a ver com a morfologia, com a função sintática que determinada palavra pode exercer. Por exemplo, um substantivo é uma classe morfológica, por exemplo, que pode exercer a função de sujeito ou de objeto direto. Portanto, devemos sempre estar atentos ao tipo de análise que é pedido na questão. Tá? Isso que eu falei. A parte da sintaxe, ela analisa a função que determinada palavra ou determinado sujeito ela desempenha naquela frase. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente discutir e você vai entender melhor. Ó, presta atenção comigo nessa frase aqui, senhores. Olha, muitos não sabem agir com a verdade, agir nas adversidades. Muitos
não sabem agir nas adversidades. Ponto final. Se eu fazer uma análise, primeiro, né, nós temos duas análises, análise gramatical. A palavra agir, uma análise gramatical, ela é um verbo, né? Ela é um verbo. Agir. Aí eu faço a conjunção, né? Eu ajo, tu age. Então, aí seria a parte da classe gramatical. Essa palavra aqui, ela é um verbo, né? Muitos não sabem o que? Agir. Ela é uma parte do verbo. Só que se eu fazer uma análise gramatical, eu posso, essa palavra já em outro contexto, por exemplo, o agir de Deus é lindo. Essa palavra aqui, por mais que aqui ela seja um verbo, aqui agora ela virou sujeito, tá ok? Ela virou sujeito. O agir, entendeu? Quando eu coloco esse artigo na frente, eu acabo que adjetivo a palavra, eu acabo tornando ela um sujeito. Então, observe que na primeira, muitos não sabem agir. Agir, aqui vai ser verbo mesmo. Só quando eu faço, na outra frase que eu faço uma análise da função sintática, o agir agora, que antes era um verbo, ele passa agora a ser um sujeito da frase. E aqui, nós vamos também para uma coisa muito importante, que isso aqui salva vidas na hora da prova, tá? A ordem natural das expressões, a ordem natural da frase. Então, presta atenção comigo. Da frase, oração, a língua portuguesa, ela nasceu, ou ela é mais fácil de ser entendida, quando se escreve na ordem direta. Como assim ordem direta? Chamado mnemônico Suveca. Sujeito, verbo e complementos. Quando eu coloco sujeito, verbo e complemento, tudo fica muito claro, tudo fica muito bonito na minha cabeça. A questão é que tem a bendita ordem indireta. Como que é a ordem direta? Pego termos que estão lá atrás e coloco na frente. E aí vira uma ordem indireta. E essa ordem indireta, ela exige muito mais atenção, dificulta você saber quem é o sujeito, quem é o verbo da frase, né, ou da oração, e exige questões de acentuação, vírgulas, então tem uma complicação. Então, primeiro vamos trabalhar o seguinte, vamos para a ordem direta da frase. Ordem direta. Como que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Então, olha aqui, a ordem natural de uma sentença. Sujeito, observe que o roxo vai ser usado para sujeito, o verde para verbo, o preto para complemento, mais os adjuntos que vai vir. Esses adjuntos podem ser adjuntos adverbiais de tempo, de lugar, né, de condição, e aí vai. Vamos ver esse exemplo aqui, Eu comprei uma bicicleta semana passada. Qual que é a função sintática? Ou seja, analisando qual que é a função sintática. Eu aqui é sujeito. V é o verbo, né? Verbo ser complemento. Comprei o quê? Uma bicicleta. Então, objeto direto. Quem compra, compra algo, né? Uma bicicleta. Semana passada. Semana passada seria o adjunto adverbial de tempo. Quando que você comprou essa bicicleta? Semana passada. Tá? Então, aqui é um adjunto adverbial de tempo. Trazendo outro exemplo, Maria das Dores fez compras no início do mês. Tá? Então, essas, senhores, que os senhores estão vendo aqui, é a ordem natural das frases. Fica bem fácil, né? Compreender quando você perguntar qual que é o sujeito da frase. É esse daqui. Qual que é o verbo? Fica muito fácil de achar. Só que a banca, claro, né? Ela não vai entregar de mão beijada. Ela vai exigir do candidato se ele sabe identificar as orações na ordem inversa. Se ele sabe pontuar, se ele sabe colocar a vírgula no lugar certo quando nós estamos numa oração na ordem indireta. Essa ordem normal aqui, do mnemônico Suveca, guarda aí, Suveca, sujeito, verbo e complementos. Complemento e adjunto, né? C e adjunto. Essa aqui é a ordem, ordem direta, tá? Ordem direta. E essa ordem direta nós chamamos de estrutura básica. Olha aqui, senhores, agora a gente começa a brincar um pouquinho mais. Olha,
Lembra dessa oração aqui, ó? Vamos passar ela para a ordem indireta. Para a ordem direta, lembra que, ó, ordem direta, eu comprei uma bicicleta semana passada. Se eu trazer semana passada para frente, ó, semana passada, vírgula, porque eu desloquei esse adjunto adverbial de tempo, eu desloquei ele para o início da frase, então eu tenho que obrigatoriamente colocar essa vírgula. Então, essa vírgula aqui é obrigatória, senhores. Algo que é importante eu falar aqui sobre vírgula é que as bancas elas exigem isso do candidato. Se o candidato ele sabe quando que a vírgula é obrigatória e quando que a vírgula é facultativa. Nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, de quando eu faço esse deslocamento do adjunto adverbial para o início da frase, essa pontuação da vírgula aqui ela é obrigatória. Mas aqui na primeira ordem, na primeira frase aqui, ó, se eu quisesse colocar uma vírgula aqui, tem algum problema? Não, ia ficar só mais destacado. Eu comprei uma bicicleta semana passada, ia ficar mais destacado. Então, essa vírgula aqui, ó, nessa frase, ela é facultativa. Nessa outra frase aqui, nessa outra oração, a vírgula ela passa a ser obrigatória, tá? Porque eu estou deslocando o sujeito que era para estar no final, eu coloquei na frente. Compreendido até aí? Então, olha, semana passada, vírgula, eu, parte do sujeito, V, do verbo aqui, ó, comprei, verbo, uma bicicleta. E aí eu coloco o ponto final. Ó, olha mais um exemplo. Esse aqui que nós vimos aqui, ó, colocando para a ordem direta. No início do mês, vírgula, né, que era, no início do mês, Maria das Dores fez compras, tá? Ordem direta. E aqui eu começo a trazer outras sentenças. Olha essa outra aqui, como que já complicou um pouquinho mais. A polícia militar compete o policiamento ostensivo. Observe que aqui o sujeito está bem aqui, ó. O sujeito não é polícia militar. Olha que interessante. Nessa frase aqui, ó, o sujeito não é polícia militar. Os senhores conseguem compreender? Ó, se eu colocar essa frase que está na ordem indireta para a ordem direta, eu tenho que o policiamento ostensivo compete à polícia militar. Então, aqui, ó, o policiamento ostensivo, que é o sujeito da frase, ó, o policiamento é o sujeito, competir é o verbo, esse a vem craseado porque o que compete, compete a alguém, e aí logo a polícia militar ela é um artigo definido a, então preposição mais artigo definido ocorre a crase. E aqui é o objeto direto do verbo competir, né? O objeto indireto do verbo competir. Então, ó, e aí o que que vem geralmente na prova para o candidato? Ele vai colocar assim, ó, na oração, a polícia militar compete o policiamento ostensivo, o termo, abre parênteses, polícia militar, exerce a função de sujeito. Olha aí que casca de banana, né? Exerce a função de sujeito. Aí, o que que você, no dia da prova, vai lembrar? Cara, olha, para eu ter certeza, para não errar isso aqui, eu vou fazer o quê? Usar um mnemônico, suveca. Seja sujeito, verbo, complemento e advérbios, né? Então, eu vou chegar, ó, coloquei essa frase na ordem correta. O policiamento compete à polícia militar. E você vai falar assim, não, pô, polícia militar aqui nessa frase não é sujeito, não. O sujeito está em o policiamento ostensivo. Os senhores estão conseguindo me compreender? Vou até abrir a câmera aí, o áudio e falar. Ficou claro isso daqui? Pegar uma frase que está na ordem indireta e passar para a ordem direta e fazer análise sintática da função que cada um exerce na frase, na oração. Ficou claro isso daqui? Se não, fala assim, Infante, não entendi. Rapaz, o negócio é difícil mesmo, hein, ô Infante? Tá mais fácil ganhar na Mega Sena, mas assim, rapaz, o trem é cabuloso. Análise sintática. Por isso que é bom vocês estarem aqui hoje, para vocês já estarem se preparando, senhores, em alto nível. Vocês, depois dessa aula, vão falar, caramba, olha, essa questão aqui, pegadinha aqui, mas eu não vou cair, o seu candidato vai estar olhando aqui e falar, rapaz, nessa frase aqui, a polícia militar é sujeito. Pá, marca lá e aí, errou. Ô Infante, Tá? só uma dúvida.
o senhor falando isso aí, o senhor falou esse acraseado ali. Geralmente pode ser também percebido pela essa crase ali, né? Porque seria uma preposição, né? Isso, seria um objeto preposicionado, né? Não teria como a crase ficar na frente do sujeito ali, né? Positivo. É importante. Então, tudo isso aí a gente já vai se cercando para, no dia da prova, não ter surpresas. Seguindo aqui, senhores, vamos trabalhar com mais exemplos? Isso aqui vai ficar claro para vocês. Mais exemplos na tela. Olha, José Amado irá a Porto Velho se os exames forem aceitos. Olha, vamos olhar a concordância. Exames aceitos, né? Está concordando aqui com foram, né? Que pede por causa dos exames. Então, ali está tudo certo, né? Ó. José Amado irá a Porto Velho se os exames forem aceitos. Qual a função sintática de José Amado? Sujeito. Irá, verbo, né? Quem irá, né? Ou seja, quem vai a ou a algum lugar. Então, se eu vou a Porto Velho e volto de Porto Velho, não existe crase, né? A questão de cidades é uma regra específica. Se eu vou a, volto de, crase para quê? Então, ó, vou colocar aqui, ó, mnemônico. Vou a, vai nome da cidade. Vou a, volto de. Se vou a, volto de, crase para quê? Né? Aí eu pergunto, crase para quê? Deixa eu apagar isso aqui. Mouse. Crase para quê? Se eu vou a, aí o nome da cidade, vou a, volto da, crase a. Volto da, crase a. Ou seja, crase existe, né? Então, por exemplo, como assim? Não entendi, Fante. Isso aqui é um mnemônico para entender crase também quando se refere à cidade. Vou a Porto Velho. Eu volto de Porto Velho ou volto da Porto Velho? Só quem tem boca responde. De Porto Velho. De Porto Velho. Então, se eu volto de, crase para quê? Então, não tem crase. Outro exemplo aqui, ó. Vou à Bahia, volto da ou de Bahia? Da Bahia. Da Bahia. Então, se eu volto da, crase a. Então, por exemplo, José Amado irá à Bahia. Aí teria que ter crase. Beleza? Só que esse é um assunto já de crase. Esses mnemônicos já vão escrevendo aí, ó. Escreve no seu caderninho. Vou a, volto da. Crase a. Vou a, volto de. Crase para quê? Continuando aqui, que você vê que é uma aula multidisciplinar, né? De vários conteúdos aí ao mesmo tempo. Então, José Amado exerce a função de sujeito. Aqui, verbo, né? A Porto Velho é complemento. E se os exames foram aceitos, é um adjunto adverbial de condição. É o que nós vamos ver mais aqui à frente. É um adjunto adverbial de condição. Como assim, ó? Se os exames forem aceitos, não me traz uma ideia de condição? Ó, olha a frase. José Amado irá a Porto Velho se os exames forem aceitos. Ou seja, ele só vai a Porto Velho se os exames forem aceitos. Então, é esse termo, se traz essa ideia de condição, ou seja, uma hipótese. Ele precisa de que os exames sejam aceitos para que ele vá a Porto Velho. Essa é a ordem direta da frase, né? A ordem direta da frase aí. E aí, como que ficaria a ordem inversa? Olha, se os exames forem aceitos, vírgula, José Amado irá a Porto Velho. Observa que como eu desloquei essa frase aqui para o início, essa vírgula aqui é obrigatória. Eu necessariamente tenho que colocar essa vírgula. Se você, na sua redação, você não coloca essa vírgula, o Sebrasp ou qualquer outra banca vai descontar pontos de você, porque essa vírgula é obrigatória. Então, é um erro de sintaxe. Ele vai colocar lá o que você deveria ter acentuado após a palavra aceitos, uma vírgula, né? Passado vírgula ali. E aí vamos com outra frase, ó, outra frase na ordem direta. O edital do concurso público será publicado em fevereiro, se tudo ocorrer certo. Então, olha, aqui no caso, artigo definido, né? O edital do concurso, sujeito, será publicado. Verbo, né? Aqui no caso, é um verbo que uma locução verbal, né? Será publicado, então temos dois verbos aqui. Em fevereiro,
é um adjunto, né? Um complemento de tempo ali, que fala questão quando será, né? Um adjunto adverbial de tempo, se tudo ocorrer certo. Então, aqui é um complemento verbal de tempo e aqui é um adjunto da mesma situação de cima aqui, ó, de condição. Traz essa ideia de adjunto adverbial de condição. Então, essa é a ordem direta. Eu até evito, assim, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu até evito ficar usando muito o termo, né, técnico, porque às vezes causa até uma estranheza, né? O pessoal acha que vai ser cobrado lá, assim, ó, no dia da prova, qual que é o adjunto adverbial de condição? Não, as bancas não vão perguntar isso daqui de você. Ele vai te perguntar geralmente assim, ó, a expressão X, tal, 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 expressa uma ideia de, expressa um sentido de, aí vai estar lá, condição, ação, né? Conformidade, negação, alternância, vai te perguntar assim, não vai te perguntar um nome formal. Então, pare de ficar quebrando neurônios tentando decorar isso daí. Agora, vamos ver essa frase aqui na ordem indireta. Se tudo ocorrer certo, né, ou se tudo ocorrer bem, o edital do concurso público será publicado em fevereiro. Então, adjunto adverbial de tempo, né, ó, esse em fevereiro. Quando será publicado? Em fevereiro. Mais um exemplo, ó, se tudo ocorrer certo, será publicado em fevereiro o edital do concurso público. Ó, o sujeito já foi para o final da frase, ó, que é o sujeito. A pessoa está acostumada com frase lá, né? No ensino fundamental, que sempre o sujeito vem na frente. Né? Joãozinho chorou, Maria disse isso. E no dia da prova vem isso daqui, ó, sujeito lá atrás. Sujeito lá atrás. Né, ó. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai utilizar o sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Tá? Olha aqui, ó, onde que está o verbo? Será publicado, né? Locução verbal. Olha outra frase desse mesmo exemplo. Em fevereiro, se tudo ocorrer certo, o edital do concurso público será publicado. Eita caramba, ó, você viu? Sujeito ficou aqui, o verbo ficou aqui, esse adjunto adverbial de condição ficou aqui, ó, e esse complemento verbal aqui, no caso, o de tempo também, né? Questão de tempo, ficou aqui na frente. Essas vírgulas aqui, ó, que intercalam essa situação dos adjuntos adverbiais, obrigatoriamente teria que estar, ó, pelas duas vírgulas. O que a banca lá no dia vai fazer? Vai suprimir uma das vírgulas, ó. Se tiver assim, ó, em fevereiro, se tudo der certo, e apenas essa vírgula aqui, a frase estaria errada. Gramaticalmente, a frase está errada. Esses termos aqui sempre são par. Não posso ter esses termos isolados por uma vírgula muleta. Né? Não posso ter um saci. Eu tenho que ter apenas as duas pernas. Tá? Então, olha na frase ali, ó, se tudo ocorrer certo, tem que estar isolado entre duas vírgulas, não apenas uma. Ó, tá? Duas vírgulas. Ó, já vi várias questões da Sebrasp, nível altíssimo de concursos aí, de cargo de nível superior, perguntando, por exemplo, esse da nossa frase que nós vimos aqui, tipo assim, ó, na frase, deixa eu apagar aqui, ó, na frase, em fevereiro, se tudo ocorrer certo, o edital do concurso será publicado, poderia-se suprimir a vírgula após a palavra fevereiro, ou seja, que manteria a correção gramatical. Aí você suprime da frase aqui, você olha, não, pô, não pode. Por que não pode? Porque essa expressão tem que ser isolada por um par de vírgulas. Tá? Então, a questão já seria julgada errada, porque eu não posso suprimir uma das vírgulas. E nem as duas também, né? Deixar só essa e a outra não. Então, na continuação aqui, ó, vamos para o próximo ponto aí, porque nós temos muitas coisas para falar hoje aí. Então, nós já falamos que os exemplos que a gente vimos estavam na ordem direta, nós passamos depois para a ordem indireta. Então, aqui fica a dica aqui, ó. Ache o verbo, tente colocar a sentença na ordem direta e procure o sujeito de cada verbo. Então, na análise sintática e na pontuação, essa dica salva vidas, que foi o que eu falei aqui, ó. Se pedirem para, por exemplo,
fazer análise sintática dessa frase, tente colocar a frase na ordem direta. Ache quem que é o sujeito da frase. Aqui você já viu que, por exemplo, o sujeito da frase é o concurso público. Geralmente, ó, sempre o sujeito está ali com um artigo definido na frente, né? Agora, nós falamos aqui frases com o sujeito, né? Nós vimos ali, Maria das Dores, José Amado, o edital do concurso público, né? O policiamento ostensivo, tal, são frases que têm sujeito. Porém, senhores, nem tudo são flores, né? Existem frases, existem orações que não têm sujeito, ou seja, não tem sujeito, a frase não tem o agente que pratica a ação, tá? Não tem esse sujeito. Quais frases são essas? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, quando nós temos aqui fenômenos da natureza. Olha aí, ó. Choveu ontem. Se nós olharmos, chover é um verbo, né? Mas é um verbo que trata ali de questões da natureza. Então, essa frase aqui não tem sujeito. Choveu ontem. Não tem sujeito. Anoiteceu. Não tem sujeito também, tá? Nessas frases, não tem como ter o sujeito dela. Então, ontem aqui seria um adjunto adverbial de tempo, né? Quando que choveu? Ontem, tá? Nós temos também, senhores, frases com os verbos ser, estar, fazer, haver, parecer, no sentido de impessoais, quando eles forem impessoais, ou seja, quando não tem sujeito. Com o sentido de fenômenos naturais, tempo ou estado, tá? Quando tiverem esses verbos aí, ser, estar, fazer, haver, parecer, no sentido de fenômenos naturais, de tempo, que foi aqui, ó, que a gente viu, estado, né? Eles não vão ter sujeito. Ó, exemplos para ficar fácil, olha, faz 10 anos que o concurso não sai. Qual é o sujeito da frase? O concurso aqui não é sujeito, tá? Preste atenção para no dia você falar, Carol, o concurso é sujeito. O concurso não sai, faz isso. Não é sujeito aí. Porque ele está nesse sentido de tempo, ó. E outra coisa aqui, preste bastante atenção. Esse verbo aqui, ó, nesse sentido de tempo, fenômenos naturais ou estado, ele é, ó, impessoal, gente. O que é impessoal quando eu falo? Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, senhores, ele não flexiona. Ou seja, ele não vai para o plural. Ele sempre vai estar na forma singular. Vou repetir para você gravar, para você não errar isso em prova, que a banca cobra de vez em sempre. Esses verbos são considerados impessoais e, por ser impessoais, ele não flexiona. O que quer dizer não flexionar? Ele não vai para o plural. Então, você sempre vai manter essa forma aqui no singular. Não vai colocar ele no plural. Por exemplo, nessa primeira frase que nós vimos, é totalmente errado você colocar fazem 10 anos, tá? Fazem 10 anos. Por que nos leva a isso? Porque quando eu olho aqui, ó, 10 anos, eu falo, rapaz, 10 anos, ó, anos está no plural, né? Então, eu acho que fazer tem que flexionar também, tem que concordar. E aí está um erro, tá? Nesse caso aqui, o certo realmente é faz 10 anos que o concurso não sai, tá? Então, aqui eu mantenho, nesse sentido, ó, de tempo, mantenho o verbo aqui no impessoal. Outro exemplo aí, ó. Há tempos são jovens que adoecem. Então, o sentido de estado aqui, ó. Há tempos, né? O estado. Esse a fica no singular. O a e o faz, né? O verbo haver ali, são campeões de questões. São campeões de questões aí. Ó, olha aqui, ó. Faz frio em Cacoal. Essa expressão continua no singular, né? Aqui fica fácil, fica difícil de errar, porque a palavra aqui seguinte está no singular. Mas e se eu colocar, por exemplo, uma palavra aqui que seja no plural, né? Por exemplo, faz, por exemplo, faz, teria que achar uma palavra aqui no plural, que nem esse outro aqui, tá? Mas, ou seja, se for nesse sentido de fenômenos naturais, que é igual aqui, ó, faz frio,
eu não vou flexionar, tá? Faz frio, faz calor, não tem como colocar para o plural. Olha aqui, ó, parecia cedo demais. São orações sem sujeito, né? Não tem sujeito, ó. Em Cacoal, voltando aqui para o primeiro exemplo, ó. Em Cacoal aqui, Cacoal não é o sujeito, é um advérbio, né, de local, né? Um adjunto adverbial de local. Na onde? Em Cacoal. Então, Cacoal aqui não é o sujeito da frase, tá ok? Por quê? Eu já estou falando que são orações sem sujeito. Então, você viu esse tipo de oração, você já sabe, olha, no sentido de fenômenos naturais, tempo ou estado, não tem sujeito. Parecia, ó, o verbo parecer nesse sentido, parecia cedo demais. Quem é o sujeito da frase? Não tem, tá? São 7 horas da manhã, acorde. Qual o sujeito da frase? Não tem sujeito, por quê? Eu estou falando de tempo, tá? São 7 horas da manhã. Não tem essa questão do sujeito ali. Seguindo, senhores, tá. E aí, deixa eu falar algo importante aqui, ó, trazendo para esse primeiro exemplo. É totalmente errado você fazer o segundo exemplo aqui, ó. Você utilizar o segundo exemplo com a expressão atrás. Por exemplo, há 10 anos atrás, vamos colocar aqui, ó, para ficar fácil. Ó. Há 10 anos atrás que o concurso não sai. Ou eu uso há 10 anos, ou eu uso traz, no sentido de passado, né? Utilizar a expressão HA, né, do verbo haver, com a palavra atrás, há 10 anos atrás, eu não via fulano de tal, tá errado. Há 10 anos, ele não via o pai. Ou 10 anos atrás, ele viu o pai. Então, não pode utilizar há 10 anos atrás. Essa frase está errada. Seguindo aqui, ó, dos casos, como eu falei para vocês, mais cobrado é o verbo haver, nesse sentido aqui de existir, correr, tempo decorrido. As bancas fazem muito isso daqui também, voltando aqui. Essa questão de colocar nesse exemplo aqui, senhores, colocar nesse exemplo aqui, ó, já coloca aí no seu material e você faz um riscão bem grande que a palavra fazem, nesse sentido aqui, ó, de tempo, ou de estado, ou de fenômenos da natureza, não existem. Fazem 10 anos, fazem, fazem pessoas, não sei o quê, fazem greves. Sentido de fazem não existe, tá? Essa palavra está totalmente errada. Não existe. Então, continuando aqui, ó, falando um pouco mais sobre o verbo haver. Né? Eu passei para o Luiz um exercício todinho sobre esse verbo haver e depois vou passar para vocês também, para vocês diferenciar essa questão do verbo haver, né, nesse sentido impessoal, do artigo a, tá? Do artigo a, ou seja, para diferenciar quando que se usa o a e quando que se usa o HA. Vou passar um exercício para vocês aqui, para vocês não errar isso aqui. Então, ó, observe a frase aqui. Há pessoas ruins no mundo. Olha aqui, esse verbo no sentido de existir, ou seja, existem pessoas ruins no mundo. Houve acidentes graves na avenida. Houve, está no sentido de existir, né? Aqui no caso, esse a, eu uso ele para o presente, ó. Presente, a. O houve é no passado. E cuidado para não escrever houve assim, tá? Sem o H. Se for sem o H, ele vai virar sentido do verbo ouvir, de audição, tá? Então, ó, houve acidentes graves na avenida. Se eu trocar isso aqui por um verbo pessoal, eu vou colocar que ocorreram acidentes. Seguindo aqui, ó, há 2 anos não fumo. Ou seja, sentido de tempo, né? Ó, tempo decorrido. Há 2 anos não fumo, ok? Seguindo aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ó, na oração há pessoas ruins no mundo, o termo pessoas ruins no mundo é apenas o objeto do verbo haver. Porque nós estamos falando de frases sem sujeitos, né, senhores? Então, se isso daqui é um verbo impessoal, o que vem depois só pode ser um objeto direto. Não tem nenhuma preposição aqui, então há o quê?
Há o quê? Pessoas ruins no mundo. Então, objeto direto. Pessoas ruins no mundo há. Ok? Acidentes graves na avenida houve. Então, houve acidentes graves na avenida. Tá? Então, essas expressões aqui são objeto direto. Por isso, não há flexão. Não tem o que, ó, observe que aqui, ó, nessa parte dos acidentes, está no plural, ó, acidentes graves na avenida. Mesmo assim, o verbo haver, nesse sentido de tempo decorrido, permaneceu no singular, ele não flexionou. Não, ó, grave aí também, assim como não existe a palavra fazem 10 anos. Eu vou mostrar para vocês depois em questões que isso cai demais. Não existe fazem. Grava aí, para você não confundir crocodilo com cocô de grilo. Fazem não existe, fazem não dá. Da mesma forma, não existe houveram. Houveram acidentes. Houve acidentes. Houve mortes. Houve morte. Ou houve acidente. Tanto faz. Mas houveram, não. Houveram, não. Houveram, não dá. E aí, senhores, o que ocorre muito em provas de concurso é eu trocar o sujeito, uma frase que ela está com o verbo a, né, a expressão a, que é impessoal, para um verbo que tem a mesma carga semântica, ou seja, o mesmo sentido, só que esse verbo ele passa a ser pessoal, ou seja, esse verbo ele passa agora a ter sujeito. Então, quando eu troco o verbo haver, nesse sentido pessoal, pelo verbo existir, o verbo existir ele se flexiona, ou seja, ele tem que concordar com o sujeito. Então, lembra que antes eu falei que o que vinha depois do a era objeto direto? Lembra? Agora, na frase, o que vem depois do verbo existir, ele vai ser o sujeito da frase. Então, por aquilo ali ser o sujeito, o verbo vai concordar. Poxa, infantil, não estou entendendo. Vou mostrar para você aqui na tela. Você vai entender comigo aqui sim. Ó, observe. Esse exemplo aqui, ó. Existem pessoas ruins no mundo. Lembra que eu mostrei aqui antes, ó? Pessoas ruins. Há pessoas ruins no mundo. Mesmo aqui estando no plural, o a permaneceu no singular. Tá vendo aí? Quando eu troquei esse a pelo verbo pessoal, pelo verbo existir, que é um verbo pessoal, agora nós temos que fazer a flexão, nós temos que concordar. Pessoas ruins no mundo passou a ser o sujeito. Então, pessoas ruins no mundo existem. Porque, ó, pessoas está no plural. Então, aqui teria que estar no plural. E se fosse apenas pessoa? Então, pessoa ruim existe. Ó, fazendo aqui. Eu coloquei no próximo slide aqui, tá? Mas observe que o verbo existir, ele é um verbo pessoal, portanto, tem sujeito. O que vem depois do verbo existir é sujeito, tá? É sujeito que está ali. E uma coisa interessante, essa impessoalidade do verbo haver, ele é contaminante. Ou seja, essa impessoalidade do verbo haver, ele contamina o verbo principal e o verbo secundário, ou seja, o verbo que está logo em seguida dele. Então, vai contaminar também. Ó, olha aqui exemplos de frase, para vocês verem. A impessoalidade do verbo haver contamina os verbos auxiliares. Então, os verbos auxiliares também são contaminados pela impessoalidade do verbo haver. Ó, há 1000 pessoas aqui. Tranquilo, né? Deve haver 1000 pessoas aqui. Então, não é devem. O candidato ele pode ser induzido a escrever assim, ó. Devem haver 1000 pessoas aqui. Porque ele vai pensar o quê, ó? Pessoas devem, tem que concordar com pessoas. Não. Eu tenho um verbo haver aqui e ele vai contaminar o que está próximo dele. Então, deve haver 1000 pessoas aqui. Segundo exemplo, ó, deve fazer 3 anos que não fumo. Deve. Então, ó, nesse sentido aí, deve fazer 3 anos, também mantém no singular. Não é devem fazer 3 anos, é deve fazer 3 anos. E aí já tem outra carga semântica quando eu coloco esse verbo, ó,
deve haver 3 anos que não fuma. Traz também, senhores, algo assim de incerteza, não é? Deve, né? Ou seja, imprecisão. Não sei contar quanto tempo realmente faz que não fuma. Deve haver uns 3 anos. Traz também, além de uma análise sintática, tem essa carga semântica que isso impõe ao candidato a analisar. Deve ir para 2 meses que não fuma. Certo? Que aqui tudo ficou impessoal, nada flexionou. Por mais que eu tenha meses, pessoas, anos, nada flexionou. Agora, quando eu troco, senhores, essas expressões que são impessoais por uma expressão pessoal, por um verbo pessoal que flexiona, que é o caso do verbo existir, aí deve se flexionar. Existem 1000 pessoas aqui. Vamos colocar o verbo, porque aqui começou com o verbo e começou com o sujeito. Se eu passar para a ordem certa, 1000 pessoas existem. Pessoas, no plural, existem. Então, aqui na ordem certa seria sujeito, verbo. 1000 pessoas existem. Olha o segundo exemplo. Do verbo também existir. Devem existir 1000 pessoas aqui, O verbo existir, ele é pessoal. Ele precisa se flexionar. Nesse caso, pessoas exigem que o verbo esteja também concordando. Ok? Isso é o que a banca vai exigir de você. Essa troca de um verbo impessoal para um verbo pessoal. Às vezes, por exemplo, numa questão de cara crachá, o verbo haver e o verbo existir tem a mesma semântica, tem o mesmo sentido? Sim. Há e existe é a mesma coisa. Eu estou querendo dizer, por exemplo, há um copo na minha mão. Existe um copo na minha mão, a frase tem o mesmo sentido. Só que quando eu passo de uma frase para outra, ela tem que concordar. Se o sujeito lá estiver igual está aqui, pessoas, há pessoas, né? Se eu trocar pelo verbo existir, não pode ser existe pessoas. Ele tem que concordar. Existem pessoas. E é isso que nós vamos ver nesses exemplos aqui, Preste atenção aí. Pessoas ruins no mundo existem. Olha aí, Está no plural, passei para o, concordei também com o plural. Se o sujeito está no singular, pessoa ruim no mundo existe. Então, concordou. E observe o que eu estou falando, aqui é o mesmo caso. Tanto se o verbo estiver no singular, quanto se ele estiver no plural, o verbo haver sempre vai ficar sozinho aqui, Há pessoa ruim no mundo e há pessoas ruins no mundo. Compreendido? Ficou dúvida, senhores? Tudo certo? Deu para entender dessa parte aqui? Para mim tá bem tranquilo. Tá bom, então vamos prosseguir. E agora nós vamos definitivamente, olha aí, nós estamos quase há 40 e poucos minutos aqui fazendo a introdução desse assunto que é as orações coordenadas e subordinadas. Agora nós vamos entrar especificamente no que são essas famigeradas orações coordenadas e subordinadas. Então, olha aí, oração coordenada. Vamos tratar primeiro ela. Orações coordenadas, senhores, são independentes sintaticamente, isto é, não exercem função sintática na outra oração, que é ao contrário das subordinadas que exercem uma função na outra, ou seja, a oração principal da secundária. Na prática, é como se tivéssemos 2 orações principais, perfeitas e completas em seu significado. As orações coordenadas podem ser ligadas por conjunções coordenativas. Entendeu? Primeira coisa, então, se ela é uma oração coordenada, significa que uma oração não depende da outra para ter o seu significado, para ter o seu sentido completo. Por isso que fala coordenada, porque ela não depende. Agora, quando eu falo subordinada, é porque eu dependo, ou seja, está subordinada a outra oração para ter o sentido completo. Tá? Nos exemplos, vocês vão conseguir clarear isso daqui. Falando assim, parece muito abstrato, né? Mas, de início,
Grave que oração coordenada, elas são independentes sintaticamente, ou seja, ela não depende da outra oração para ter o seu sentido completo. Já as orações subordinadas, elas, como o próprio nome já fala, elas estão subordinadas à outra oração para ter o seu sentido completo. Beleza? Então, vamos lá. Ó, podem ter um conector, se essa oração tiver um conector, ou seja, um sindeto, né? Elas vão ser chamadas de orações sindéticas, sindeto de texto conectivo. Ou as que não trazem conjunções são chamadas de assindéticas. Se não tem conjunções, vai ser assindética. Esse a, geralmente, quando aparece numa palavra, ele indica negação, né? Apático, por exemplo. Apático significa que não tem apatia, né? A ausência, né? Então, esse a geralmente traz essa carga de não, né? Aqui é a mesma coisa. Sindética é que tem conector, assindética que não tem conector. E aí nós já entramos, senhores, nas orações coordenadas. Aqui nós vamos entrar. E aí as orações coordenadas é bem simples, porque elas são apenas 5 orações coordenadas. Dentro das subordinadas, aí tem uma gama maior. Mas eu peço que você se atenha, e aí você já pegue o seu caderno também, para você fazer um rascunho aí das orações coordenadas, os exemplos, para você depois estar estudando esse material aqui, não apenas na videoaula. Então, você, por exemplo, vai escrever aí o cabeçalho de cada oração. Eu vou trazer alguns exemplos de conectivos, mas depois você vai pesquisar outros e vai colocar no seu rascunho aí. Beleza? Então, olha, primeira oração, oração coordenada conclusiva. Olha aí que bacana. Coordenada conclusiva traz o sentido de conclusão. Olha, introduzem conjunções com logo, pois, ou seja, que ele estiver deslocado depois do verbo, o portanto, por conseguinte, por isso, assim, sendo assim, desse modo, então, por fim. Todos esses exemplos, senhores, são exemplos de conjunções que exprimem o sentido de conclusão. Isso você já utiliza na prática, empiricamente. Não tem nas redações, quando você vem falando, você coloca, por exemplo, portanto, né, você fez toda uma argumentação, né, ou o juiz fez todo um relato ali e fala assim, portanto, condeno um réu. Ou seja, portanto, ele está concluindo, ele está fazendo a conclusão de tudo aquilo. Então, tem expressões que trazem esse sentido. Apesar de ser uma análise sintática, você vê que ele tem a ver com semântica. E assim, você tem que entender também que dentro desse assunto, senhores, nós temos praticamente 3 níveis de cobrança. Questões que cobram eu posso trocar portanto por então. Primeiro nível de questão. Não. Voltando aqui, ó. A questão que cobra, primeiro passo é o reconhecimento. Por exemplo, ela fala assim, ó, portanto, essa conjunção, ela exprime que significado? Aí você fala, ó, portanto, é uma conclusão. Então, primeiro nível de cobrança nesse assunto. Segundo nível, ele vai pedir para você substituir uma expressão por outra equivalente, sem perda de sentido, que tem a mesma semântica. Aí você vai estar lá uma expressão destacada, por exemplo, portanto, eu posso substituir portanto por logo, tem o mesmo sentido. Eu posso substituir portanto por conseguinte, tem o mesmo sentido. E aí tem o terceiro nível de cobrança, que é justamente pegar as chamadas conjunções esquisitas, né? Portanto, é muito fácil lembrar que ela traz uma ideia de conclusão. Portanto, é muito fácil lembrar que é conclusão. Agora, quando pega outras diferentes, aí fica um pouco mais difícil. Então, grave o seguinte, que dentro das conjunções, nós temos as conjunções normais, fáceis, e temos as que nós vamos denominar a partir de agora, chamadas as esquisitas. Então, as esquisitas, você precisa decorar. Não tem como saber. Elas são chamadas esquisitas porque elas não são familiarizadas, não são tão divulgadas, né? Não são usadas com tanto normalidade, porque dificulta o entendimento, né?
Vocês vão ver que tem outras expressões ali que tem que realmente decorar. Então, olha aqui, ó. Estudei pouco, por conseguinte. Anota essa daqui, ó. Essa aqui é uma meio que esquisita, né? Quase ninguém usa por conseguinte. Então, o que que acontece? Essa segunda oração aqui, ó, chamada de tem a oração principal e tem a oração acessória. Essa aqui é uma que traz o sentido, ó. Observe comigo. Se eu estudei pouco, portanto, eu não passei. Então, qual que é a conclusão que eu tenho de ter estudado pouco? Não passei. Olha o segundo exemplo. Não terá aumento salarial. Sendo assim, ou seja, portanto, deste modo, então, haverá... Opa! Então, continuando aqui, nós estamos falando das orações coordenadas conclusivas. Então, quando eu olho aqui, ó, uma oração, geralmente, me traz uma conclusão. Olha, não terá aumento salarial. Sendo assim, haverá greve. Então, qual que é a causa de haver greve? Não teve aumento salarial. É uma conclusão. Se não tem aumento salarial, então vai ter greve. É uma conclusão que eu tenho. Olha, não fale, pois, do que você não sabe. Observe que o pois, senhores, ele pode ser tanto conclusivo, anota aí, trazer uma ideia de conclusão quanto de explicação. O que vai nos dizer é que se ele estiver depois do verbo, ele vai ter essa ideia de conclusivo. Se ele estiver antes do verbo, vai ter uma ideia explicativa. Ó, observe aqui, ó, não fale, ó, o verbo aqui, ó, o verbo está, a expressão pois, está depois do verbo. Não fale, pois, do que você não sabe. A eleição, portanto, foi um sucesso de adesão, tá? Essa expressão aqui, ela traz a questão de uma conclusão. Essa aqui, portanto, é uma conjunção conclusiva nata, por natureza. Ela já nasceu conclusiva, assim, ó. Ela tem cara de conclusão. Portanto, né? Então, o que você tem que fazer agora? Decorar as esquisitas. Ó, por conseguinte, não é tão usual. Então, você já tem que decorar. O pois tem essa situação que tem que ser depois do verbo. E o logo, né? Por exemplo, olha, não fale, por exemplo, ó, estudei pouco, logo não passei. Se eu colocar aqui, ó, estudei pouco, logo não passei. Esse logo, ele traz essa ideia de conclusão. É diferente de logo, traga logo o relógio. Aí já é outra situação, né? Não é uma oração coordenada. Vamos para a segunda aqui, ó, oração explicativa. Uma oração explicativa, oração coordenada explicativa. As orações coordenadas, elas têm esse negócio do C e A, né? Conclusivas, aqui não vamos mostrar. Nós já falamos do primeiro C lá, que era conclusiva, esse E da explicativa, e aí tem um restante. Das orações coordenadas, nós temos 5, apenas 5, tá? 5 orações coordenadas. Como o nome já fala, oração coordenada explicativa, ela explica, né? Ela vai explicar algo. Então, geralmente, a segunda oração, ela vai ser a explicação da primeira, tá? Ela vai ser a explicação da primeira. Ó, observe. Estudei muito, porquanto, ó, estude muito, porquanto não vai vir prova fácil por aí. Ou seja, estude muito, porquanto não vai vir fácil a prova, né? E aí vocês perguntam, se você quer saber se uma oração é explicativa. Estude muito. Por que eu devo estudar muito? Porque troca a expressão que vem seguinte pela expressão explicativa mais fácil. Qual que é a mais fácil explicativa? É o porquê. Porque é a expressão explicativa mais usual. Então, estude muito. Por que eu tenho que estudar muito? Porque não vai vir prova fácil, né? Não vai vir prova fácil. Ó, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Se eu perguntar assim, ó, por que desceu do carro? Porque o trânsito estava parado. Observe que o porquê é junto, ó. Porque junto é uma explicação. Então, por que desceu do carro? Porque o trânsito estava parado. Então, essa oração, o trânsito estava parado, é a explicação de ter descido do carro. Beleza?
Ó, mais um exemplo aqui, ó. Rogério deve que não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, por que Rogério não sabe da novidade? Porque não disse nada, pois não disse nada. Observe que aqui, ó, ela está depois, não tem nenhum verbo aqui, ó, novidade não é verbo, ó. Ela está realmente explicando esse pois aqui. Ele desistiu de estudar. Na verdade, nem tentou. Esse explicativo aqui, ó, na verdade, você vê que é diferente, ó. Ele traz algo, não tem cara de explicativa, né? Cara de outra coisa também, mas ela é uma oração coordenada explicativa. Desistiu de estudar, na verdade, nem tentou. Se você for olhar mais a fundo semanticamente, esse na verdade, ele traz uma ideia de retificação, né? Ele traz essa ideia assim, foram 10 pessoas à festa. Na verdade, foram 8, porque 2 eram crianças. Então, você observa que esse, na verdade, ele tem meio que uma ideia também por detrás dele de retificação, né? Então, assim, ó, quais são as conjunções explicativas? O que também é uma expressão explicativa. Ó, o que, porque, pois, antes do verbo, porquanto, ou seja, na verdade, a saber, isto é. Então, observe que tudo isso daqui são explicações, são orações coordenadas explicativas. O porquanto é igual ao porquê, só que ele é mais rebuscado, né? É mais glamuroso, né? Você quer deixar a coisa mais bonita, em vez de você falar porquê, você fala porquanto, né? Você pode utilizar essa expressão. O que ele também tem essa ideia de explicativo. Ó, se eu colocar aqui, ó, estude muito, que a prova não vai vir fácil. Descemos do carro que o trânsito estava parado, né? Aqui, no caso, vai dar outro sentido, né? Que não vai caber nessa frase. Então, ó, Rogério não deve saber da novidade, que não disse nada, esse que também vai casar e vai ter essa ideia de explicativa, tá? E aí tem várias, ó, essas expressões, ou seja, explica a anterior. Por exemplo, o Cone Sul é formado por tantas cidades, ou seja, esta, ou a saber, esses são os vencedores, a saber, tal, 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 tal. Esse a saber, ele explica o termo que vem antes. O ou seja também, ele explica o que vem antes, né? Uma expressão lá, ele vai explicar o que vem antes. Outra oração aqui, ó, aditiva. Aditiva traz uma ideia de adição. Muito tranquila essa oração aqui, ó. São introduzidas por conjunções como e, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda, traz essa ideia de adição. Por natureza, a conjunção e é a mais comum dentro da língua portuguesa que expressa a adição. Só que nós temos também locuções aditivas, que essa que é feita por mais de uma palavra. Então, a locução ela vai expressar essa ideia de adição. Ó, vamos ver alguns exemplos para você compreender melhor. Chegamos à praia e nadamos. Ou seja, eles fizeram isso, ou seja, chegaram à praia e nadaram. O e é o aditivo clássico, ou seja, somou uma coisa mais outra. O nem, senhores, ele é um aditivo também, só que com a carga de não. Esse nem, ele é informal, né? Nem é informal, que representa e não. Quando eu falo aqui na frase, não faz, nem deixa ninguém fazer. Ou seja, a mesma coisa de eu falar não faz e não deixa ninguém fazer. Esse nem é um aditivo, só que com sentido negativo, né? Deixou de fazer. Não faz, nem deixa o outro fazer. Aí na prova vem a expressão destacada nem desempenha na frase a função sintática de par. Sentido de adição, alternância? Não, sentido de adição. Olha aqui, ó. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Ou seja, ele gosta de ficar em casa, mas também gosta de sair.
seja, é as duas coisas, né? Aqui não é uma outra conjunção que nós vamos ver à frente, que chama conjunção alternada, ou alternativa, que é ou uma coisa, ou gosta de ficar em casa, ou gosta de sair. Né? Os dois não dá. Isso lá na conjunção alternativa. Aqui não, a conjunção aditiva. Gosta de ficar em casa e gosta de sair. É as duas coisas. Tá? Então, aqui, ó, mais um exemplo. Não só fez os exercícios, mas também assistiu videoaulas. Olha, ele fez os exercícios e assistiu videoaula. Ele fez essas duas coisas. Por isso que chama uma oração aditiva. Ó. Olha aí, grava aí. A oração adversativa. O que seria adversativa? Essa é uma oração muito importante, oração adversativa. O que é um sentido adversativo? É algo que faz com que a segunda frase, o segundo fenômeno, não aconteça por causa do primeiro. Por exemplo, iria à faculdade, mas choveu. Ou seja, ele até queria ir, mas choveu. Então, o fato de ter chovido impediu que ele realizasse o fenômeno da primeira oração, o evento da primeira oração. Né? Ele queria ir para a faculdade, só que choveu, mas choveu. Ou seja, isso impossibilitou ele de fazer a primeira fase. Então, esse adversativo traz sentido contrário, né? Traz sentido de que ia, só que não deu. Algo, o primeiro evento, impediu, né, que o segundo acontecesse. Quer dizer, ou melhor, reformulando, o segundo evento, né, o evento de ter chovido, impediu que o primeiro acontecesse. Ó, não estou entendendo, então vamos dar uma olhada por exemplos aqui. Quais são exemplos de orações adversativas? Conjunções como mas, é um exemplo clássico, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Dessas orações aqui, ó, temos que não obstante é uma meio esquisita aqui, ó. Então você já grava aí, ó. Não obstante tem o sentido adversativo, tá? Não obstante. Tem esse sentido adversativo aí, ok? Vamos ver exemplos, ó. Ele queria passar no concurso, porém não estudava. Olha essa conjunção quebrando a expectativa da primeira frase. Queria passar, mas não estudava. Então, o fato de não estudar impede que o fenômeno da primeira frase aconteça, tá? Traz sentido adversativo. Tiago queria vestir a farda, entretanto, não fazia nada para merecê-la. Observe que aqui, ó, o fato da segunda oração explica a primeira também, ó. Não fazia nada para merecer a farda, né? Queria vestir, mas não fazia nada. Observe que também, quando nós colocamos esse elemento aqui, ó, ele tem que vir também pelo par de vírgulas. Não pode ser vírgulas pernetas. Eu tenho que ter a vírgula dupla, ok? Então, dupla, ó, entretanto. E nessa mesma regra, senhores, observem, o mais, ele não pode estar entre vírgulas. É uma regra aí que tem na gramática da língua portuguesa. Presta atenção. O mais, ele só aceita a vírgula atrás dele. Não pode ter vírgula na frente do mais. Tá? Isso é questão de altíssimo nível. Na frente do mais não pode ter vírgula. Tá? Na frente do mais, não. Apenas atrás, que é o exemplo que vocês estão vendo aqui. Ó. Deu, ó. Mas, atrás. Na frente, fica errada a frase. Na frente, senhores, fica errada a frase. Entendeu? Ó, trabalha, 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 mas nunca guarda dinheiro. Você observa que as orações adversativas, igual eu expliquei para os senhores, ela quebra uma expectativa. Por isso que fala adversativa, que quebra uma expectativa. Por quê? Porque quando eu falo assim, ó, trabalha, 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 quer dizer que dinheiro, 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 dinheiro. Né? Mas aí vem a oração e fala, não, trabalha, 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 mas não tem dinheiro. Né? Não guarda dinheiro, não tem dinheiro, não sobra dinheiro. Ou seja, tem uma quebra de expectativa. Por que eu estou explicando isso?
Porque lá nas orações concessivas, vocês vão ver que ela ocorre quando acontece um fenômeno, mas esse segundo fenômeno não impede que o primeiro aconteça, né? Ele é um evento que não impede que o outro aconteça. Aqui, por exemplo, lembra que eu falei que ele queria ir à faculdade, porém, mas choveu. Isso é uma oração adversativa. Lá nas concessivas, que é primo daqui da adversativa, como eu falei, é um evento que não é um evento que não impede que a segunda aconteça. Me dê exemplo, ó. Embora tenha chovido, ele foi à faculdade. Você observa que o fato, o fenômeno de ter chovido não impediu que ele fosse à faculdade, né? Embora o candidato tenha muito serviço, muito trabalho, ele está presente nas videoaulas. Então, você observa que entre uma, nós vamos tratar lá na frente, uma adversativa, ela impede que o outro evento aconteça, na concessiva, não. Embora tenha acontecido algo, aquele não impede que o evento aconteça, tá? Então, vamos seguindo aqui, que exemplos fica mais fácil, né? Ó, são exemplos do que nós já trabalhamos agora aí nas frases, né? Exemplos de orações coordenadas adversativas. Nós falamos do mas, né? Nós falamos do porém, do contudo, são expressões aqui, ó. Só que o e, senhores, lembra que eu falei que o e, ele pode ser aditivo? O e, ele pode ser aditivo, né? Só que o e, ele também pode ser adversativo. E aí vocês já vão decorando que tem conjunções que elas é mais de uma coisa, ela é uma transgênero, né? Ela pode ser qualquer coisa, ela quer ser o que ela quiser. Então, ela é uma oração aditiva, por exemplo, foi à praia e banhou, ou seja, foi à praia e banhou. Só que esse e também, dependendo do sentido da frase, ele vai ser adversativo. Olha aqui comigo. Falou, falou e não disse nada. Olha aí, quebrando a expectativa. Porque quem fala, fala, observa, a gente entende que alguém disse alguma coisa. Só que falou, falou e não disse nada. Então, lá na prova, se perguntar para vocês, ó, a expressão e traz o sentido de tá lá. Aí vai ter uma alternativa falando assim, aditivo. Aí o cara vai falar assim, ó, o e, por natureza, ele é aditivo, pô. Fez isso e aquilo. E aí errou a questão. Tem que ler. Não é só gravar, tem que ler e entender o sentido da frase. Lembra de um hino bem famoso que tem aí, ó? Todavia me alegrarei, né? Todavia me alegrarei. Tem aí o hino aí? Então, ó, essa expressão todavia é uma expressão adversativa. Aqui, lá antes, ó, você pode dar uma olhada no hino lá, que ele vem falando várias coisas, que tinha, né, sofrido, que mesmo que passasse por várias tribulações, muitas coisas, todavia, mas eu me alegrarei. Porque esse me alegrarei, ele faz um contraste com as coisas que a pessoa passou que poderiam deixar triste. Só que, todavia, me alegrarei. Então, todavia, é uma expressão também que não é muito usual. Então, você tem que colocar um asterisco, não é asterístico, né? É asterisco, né? Aí, ó, todavia, não obstante, fez, vamos mais um exemplo aqui, ó, fez tudo certinho, contudo, não combinou com a esposa. Observa, ele fez tudo certinho, só que faltou algo, tinha que ter combinado com a esposa. Então, isso aqui você observa o quê? Que é uma quebra de expectativa da frase, né? A frase vem falando, e aí tem uma quebra de expectativa na frase. Então, esse contudo expressa uma ideia de adversidade, né? Uma ideia adversativa. E agora, senhores, nós vamos para as alternativas. As orações coordenadas alternativas são bem de boa, são bem tranquilas. Elas vêm introduzidas geralmente por expressões como ou, que é a mais clássica, ou eu tenho ou, que é outra expressão, observa que aqui é uma, ou vai à praia, né? Ou vai a tal lugar. Aqui faz uma, aqui você observa que aqui são duas coisas, ou canta ou assovia. Aqui agora ele vai à faculdade ou à igreja. Observe que, ó, são expressões diferentes. Vou mostrar para vocês. Ora, ora,
já, quer, seja. Talvez, então, as expressões alternativas, elas geralmente vêm em par, ou ela pode vir sozinha, nesse caso aqui do o ou sozinho. Ó, observa aí. Ou você mergulha no projeto, ou desiste de vez. Observe que aqui ele é um ou, partindo para um segundo nível de abordagem, esse, quando faz uma coisa ou outra, algumas bancas chamam desse ou exclusivo, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Os dois não dá. Então, chama também nessa situação, ó. Ou mergulha no projeto, ou você vai fazer isso daqui, ou você vai desistindo, ok? Ora gosta de vinho, ora gosta de cerveja. Então, ele gosta de uma coisa e gosta de outra também. Então, no momento, ele gosta disso, no momento, ele gosta daquilo. Você observa que, nesse caso, essa expressão ora, ou gosta de vinho, ou gosta de cerveja, né? Aqui seria diferente. Mas nessa segunda expressão, ele é um ou inclusivo. Como assim, sério? Você viu que o primeiro exemplo ele era exclusivo, de excluir. Não daria as duas possibilidades, né? Ou ele tinha que mergulhar no projeto, ou ele ia desistir. No segundo exemplo, ele fala assim, ó, ora gosta de vinho, ora gosta de cerveja. Ou seja, ele pode gostar das duas coisas. Ele não vai ter que escolher uma ou outra. Só que em determinado momento ele está gostando de cerveja, em determinado momento ele está gostando de vinho. Então é o inclusivo. Pode ter as duas coisas, tá? Não simultaneamente. Agora o outro é um ou outro, tá? Por isso que fala alternativo. Frase clássica de casamento. Fale agora ou cale-se para sempre. Aqui é um ou exclusivo, ou seja, de fazer uma exclusão. Ou eu falo agora, ou eu vou ter que calar para sempre. Não tem como ter os dois, tá ok? Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Quem faz isso aqui, senhores, muito, ó, essa análise de segundo nível das conjunções é a FGV. Ela cobra muito isso daqui. Geralmente ela faz o quê? Pega uma frase lá do texto, coloca entre parênteses, o ou presente nessa frase aqui tem o mesmo sentido, a mesma função sintática do que as frases de baixo. E aí coloca vários exemplos aí de hora, quer, ou tal, para saber se o candidato consegue entender isso daí. Se naquela frase que ela pediu, por exemplo, o ou era inclusivo, ou se o ou era exclusivo, né, ou inclusivo. Se ele poderia estar incluindo, ou seja, aceitando as duas coisas, ou excluindo. Ó, olha um exemplo. Ou Messi ou Cristiano Ronaldo serão, né, o melhor do mundo. Tem como ser os dois? Não. É um exclusivo, de excluir, né? Ou um ou outro, né? Então, observe que tem essas situações, o candidato tem que ter um feeling, né? Tem que ter um sentido bem forte aí para entender. Vou falar com ele, quer você queira ou quer não. Observe que essa expressão é um ou inclusivo. Você querendo ou você não querendo, o que vai acontecer? Vou falar com ele. Conseguiram entender isso daí, senhores? Ou está muito abstrato aí? Conseguiram entender essa sutil diferença? Sim, Falem comigo. tá tranquilo, tranquilo. Tá bom, então vamos continuar. E aí tá um mnemônico. Graças a Deus terminamos as nossas orações coordenadas, né? Então, de conclusão, de explicação, e aí vem os 3A. Por isso que o pessoal fala que é C e A, daquela loja lá, né? Uma conclusiva, outra explicativa e 3 com A, ó. Alternativa, aditiva e adversativa. Então, aqui tá alguns exemplos aí, depois vocês podem printar aí, tal, tirar uma foto, para vocês colocarem esse mnemônico aí, tá? Isso é um resuminho breve aí, das 5 orações coordenativas que nós temos, ok?